Então, ó, esse exercício 4 nós já fizemos, tá? Acho que eu já corrigi tudo, tá? Então, essa aqui era a tração disponível desse motor APC 13 polegadas por 4 polegadas, tá? Em função da velocidade. Esses valores eles podem ser determinados experimentalmente ou através de uma correlação, tendo o valor inicial dele, tá? E aí era um avião de área de asa 0,9 metro quadrado, com um peso de 150 Newton, e a densidade ao nível do mar vale 1,225 kg por metro cúbico, ok? Essa aqui é a polar de arrasto, tá? O coeficiente de arrasto em função do coeficiente de sustentação, tá? Nós temos aí foi dado aqui, nós temos a tração disponível, foi pedido para calcular o coeficiente de sustentação, o coeficiente de arrasto e a tração requerida, tá? Aí fez o gráfico, a gente vai usar essas fórmulas aqui, tá? Que é a relação do peso com a sustentação, acho o CL, depois calculo o CD e a tração requerida é o peso dividido pela razão entre o CL e o CD. Tá? Então, isso aqui tudo já foi feito, tá? Em função da velocidade. E aí foi feito o gráfico, né? Da tração requerida e da tração disponível em função da velocidade. E aqui começa, que foi passado na última aula, passei para vocês, né? O exercício 5, tá? Então, ó, utilize os dados do exercício 4. Letra A, determine a potência disponível e a potência requerida para cada velocidade. B, faça o gráfico da potência disponível e da potência requerida em função da velocidade. Letra C, determine a velocidade máxima ao alcance, onde a tração requerida é mínima. E letra D, calcule a velocidade máxima autonomia, a potência mínima requerida, tá? A velocidade máxima ao alcance está relacionado com a maior distância que o avião pode percorrer, né? E a de máxima autonomia, tá? O maior tempo que ele consegue ficar no ar aí sem precisar trocar, sem precisar encher o tanque de combustível aí, ok? Bom, então, ó, na letra A, determine a potência disponível, a potência requerida para cada velocidade. Bom, tranquilo, né? Nós temos a tração requerida e a tração disponível. Neste caso, a potência disponível é a tração disponível vezes a velocidade, tá? Não tem nenhum segredo, ok? E a potência requerida é a tração requerida vezes a velocidade. Então, é muito tranquilo, né? Nós temos aqui ó, a tração disponível do exercício anterior, do exercício, né? Tal. Então, a potência disponível é só multiplicar 8 vezes o 35,525, vai dar 284,2, tá? Fazendo para as outras velocidades, para as outras trações, nós temos aqui a potência disponível ao nível do mar em função da velocidade, tá bom? Talvez dê alguma diferença aqui nas últimas casas, porque isso aqui foi feito no Excel, tá? Eu fiz no Excel. E se a gente faz na mão, quer dizer, na mão que eu quero dizer assim, usando a calculadora, às vezes dá diferença de 1/10 aí, alguma coisa assim, tá? Caso alguém não tenha conseguido fazer, achou que teve alguma disparidade aí nos valores, dá um toque que a gente analisa, tá? A tração requerida também foi calculada no exercício anterior e a potência requerida é só multiplicar esses valores aí da quarta coluna pela primeira coluna, né, o 42,23 vezes 8, vai dar esse 337,8 e para os outros tudo a mesma coisa, tá bom? Eu acho que tranquilo a questão aí das potências, né? Bom, e aí, ó, letra B, faça o gráfico da potência disponível e da potência requerida em função da velocidade, tá? Então, tá aqui, ó, nós temos aqui a potência, tá? Em watt, no caso, tá bom? Esses valores aqui, ó, não, aqui tá em Newton, mas não é Newton, né, pessoal? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é watt. Senão vai ficar uma coisa estranha.
Tá certo, eu esqueci de mudar, né? Eu copiei colei as planilhas, né? Esqueci de mudar o watt. Então, a potência é em watt, né? Porque Newton vezes metro por segundo vai dar watt. Aí fica Newton vezes metro, que é joule, joule por segundo é watt. E aqui está a potência em watt em função da velocidade. Então, ó, percebam que existe uma velocidade mínima, tá? Que é onde, aqui no início, a potência requerida é igual à potência disponível, tá bom? E existe uma velocidade máxima, que é o outro ponto onde a potência mínima é a potência requerida. Tá? É o limite aí, mas claro que não se trabalha nesses limites aí no caso real, né? Porque qualquer variação de alguma das variáveis aí, né, o avião pode não suportar. Muito bem. Então, o que acontece? É claro, a potência disponível ela tem que ser maior que a potência requerida para o avião voar, senão não voa, não tem jeito, né? E aí, ó, nós temos a curva da potência disponível, que ela vai aumentando, chega no máximo, tá? E depois ela começa a diminuir, bom? Conforme a velocidade vai aumentando. Já a potência requerida, tá? Ela passa por um valor de mínimo, tá? E depois começa a aumentar novamente, tá bom? Então essa aí é a característica da potência requerida para as condições de voo, tá bom? Então, ó, aí letra C. Determine a velocidade máxima alcance onde a tração requerida é mínima, tá? Então, ó, a velocidade máxima alcance acontece quando a relação CL sobre CD, né, coeficiente de sustentação sobre o coeficiente de arrasto, é máxima, né? Quando essa relação é máxima. Isso acontece quando, né? Mostrei já em aulas anteriores, né, que existe a polar de arrasto, né, e é a reta que tangencia a curva, né, uma reta que sai da origem e tangencia a curva da polar de arrasto. Isso acontece quando esse CL asterisco é igual a raiz quadrada do CD0 sobre K, né? Lembrando, né, que o CD é o CD0 mais K vezes CL ao quadrado. Tá? Isso aqui é fácil, assim, é demonstrável, tá? Mas eu já dei pronto para vocês. Então, dividindo a raiz quadrada de 0,022 por 0,065, o resultado do CL asterisco vai ser 0,5818. Então, isso aí vai acontecer por um CL sobre CD máximo, que é quando a eficiência é máxima, né? A eficiência aerodinâmica aí. Essa eficiência aerodinâmica é a razão entre o CL sobre o CD, ou seja, quando você tem a maior força de sustentação sobre a menor força de arrasto, tá? Então está relacionado com isso. E aí, não precisamos calcular o CD0, tal, né? O CD asterisco, tá ok? Mas a gente pode usar essa equação aqui, ó. O peso é igual à força de sustentação, tá? O peso não vai mudar, tá? Seja mudando a altitude, né? Ele vai ser sempre o mesmo, ok? E aí a gente iguala os valores, tá? O peso, que é 150 N, é igual a meio, vezes a densidade, que é 1,225 kg por metro cúbico, vezes a velocidade ao quadrado, vezes 0,9, que é a área da asa, vezes o CL asterisco, nesse caso aqui é onde o CL vai proporcionar uma eficiência máxima. Tá? Então essa velocidade aí vai dar 21,63 metros por segundo. Ok? Tudo bem? Tá? Letra D. Calcule a velocidade máxima de máxima autonomia, tá? Potência mínima requerida. Tá? A velocidade máxima de autonomia acontece quando o CL asterisco, também chama de CL asterisco, é igual a raiz quadrada do 3 vezes o CD0 sobre K. Tá? Vai acontecer nessa situação. Tá? Isso aqui também é demonstrável, tá? Assim, para essa situação que tem como fazer, que vem daquelas análises lá das potências, tá?
uma relação lá de uma razão entre CD e CL, né, que é elevado a 3,5, se não me falha a memória, ele é máximo, tá? Então você tem que fazer uma análise de máximo de função. Então vai ficar raiz quadrada 3 vezes 0,022 dividido por 0,065, o resultado vai dar 1,008. Tá? Então, a condição de máxima autonomia vai acontecer num CL asterisco, né, maior que o outro lá, ok? E aí, ó, substituindo na equação da força de sustentação, né, a mesma da outra lá, tá? Então a gente vai substituir todos os valores, né? Todos os valores são iguais, com exceção do CL asterisco, que ao invés de ele ser 0,5818, ele agora vale 1,008. Tá? Então essa é a diferença. Na hora que a gente calcula a velocidade vai dar 16,43 metros por segundo. Tá bom? Então, esse aí é o exercício 5. Tá? Eu vou continuar aí, porque ainda tem mais um exercício, tá? E eu pedi para vocês fazerem, né? Era como que a tração disponível e requerida e a potência disponível e requerida varia em função da altitude. Tá? Eu pedi para vocês fazerem os cálculos dos valores aí e do gráfico para ver o que acontece. Tá? Eu tinha pedido para fazer para zero ao nível do mar, né? O nível do mar está pronto, que são os resultados do exercício anterior, tá? do exercício do 4 e do 5, né? Que um tem a tração e o outro tem a potência. Então a gente vai usar em parte aqueles valores lá. Eu não fiz o de 6.000 metros aqui, tá? Eu não coloquei para não ficar um gráfico muito poluído, né? Na hora eu não percebi, tá? Que ia ficar muita coisa, né? Eu achei que ia dar, mas eu comento o que acontece porque eu fiz o gráfico, mas depois eu tirei, tá bom? Então, ó, o que eu fiz? Então, ó, na letra A, determine a tração disponível e requerida e a potência disponível e requerida para uma altitude de 2.000 metros para as velocidades dadas no exercício 4. Letra B, determine a tração disponível e requerida e a potência disponível e requerida para uma altitude de 4.000 metros para as velocidades dadas no exercício 4. Tá? Então, isso aqui determinar os valores, né? Letra A e B. Na letra C, faça o gráfico da tração disponível e requerida em função das velocidades, né, para o nível do mar e para as altitudes de 2.000 metros e 4.000 metros. Tá? E letra D, faça o gráfico da potência disponível e requerida em função das velocidades para o nível do mar e para as altitudes de 2.000 metros e 4.000 metros. Tá? Então, a letra C é o gráfico da tração em função da altitude, e letra D é o gráfico da potência em função da altitude. Tá? Eu, na aula passada, eu mostrei a variação da temperatura com a altitude, da densidade, tá? E é claro, o parâmetro que mais influencia na questão da altitude, né, é a questão da densidade. Tá? Por quê? Porque o ar vai ficando mais rarefeito. Tá? Ele vai ficando mais rarefeito, a temperatura diminui, né, com a altitude, e com isso a densidade vai variar consideravelmente. Tá? Eu deixei uma tabela aí com os valores da densidade, tá bom? E eu passei as fórmulas para vocês usarem. Tá? Então, nós temos aí que a tração disponível numa determinada altitude é a tração disponível ao nível do mar, vezes a densidade numa determinada altitude, dividido pela densidade ao nível do mar. Tá? A atração disponível nós temos, né, os valores já foram dados. A densidade numa altitude de 2.000 metros vale 1,007 kg por metro cúbico, e a densidade ao nível do mar vale 1,225. Então percebam assim, como a densidade
numa determinada altitude sempre é menor que a densidade ao nível do mar, tá? Essa razão é ρh sobre ρ0 sempre vai ser um valor menor do que 1, tá? Então, a atração disponível sempre vai ser menor que a atração disponível ao nível do mar, tá? Então, a atração disponível numa determinada altitude sempre vai ser menor, tá? Vai chegar um momento, tá, que a atração requerida vai ser igual à atração disponível, né, para uma determinada velocidade, e depois, se aumentarmos mais ainda a altitude, essa atração requerida vai ser maior que a atração disponível, ou seja, o avião cai, literalmente, tá? Não consegue ir além disso. Bom, e aí eu passei, né? Nós temos aqui, ó, o coeficiente de sustentação em função da altitude, ele vai variar, né, em função da densidade que varia com a altitude. Então, essas duas variáveis, o CLH e o ρh, estão relacionados, né? Relacionados por quê? Porque ele vai depender da densidade em função da altitude. Já que a velocidade vai se manter, a área do avião não muda, né? Do avião não, da área da asa do avião não muda, esse S, e o peso também não vai mudar, ok? Então, essas variáveis, isso aí tudo vai ser constante, com exceção do ρh e do CLH. Então, o CLH vai ser 2 vezes o peso, né, dividido pela densidade de uma determinada altitude, dividido pela velocidade ao quadrado e dividido pela área da asa, tá bom? Então, a gente aqui tira o valor do CLH. E o CDH, tá, vai ser o CD0, esse aqui também não muda, mais o K, que também não muda, vezes o CLH, calculado nessa expressão aqui anterior, tá? Então, o CDH também vai alterar, tá? Então, ó, percebam que nesse CLH, tudo aqui é constante. O W é constante, quer dizer, claro, a velocidade, o W é constante, vai ser constante, tá? Aqui, conforme a velocidade vai aumentando, esse CLH tem uma tendência a diminuir, ok? Mas aqui também, ó, conforme o ρh vai aumentando, ou melhor, vai diminuindo, esse CLH também, se for em função só do ρh, ele diminui. Esse aqui diminui, esse aqui aumenta, o CLH aumenta. Tá? Se o CLH aumenta, o CDH aumenta. Tá? Então, aí vai depender das condições. Mas aqui, ó, em função da velocidade, tá? Esse ρh para uma determinada altitude ele é constante, a velocidade aumenta e aí o CLH diminui. Então, depende em relação ao que está variando, né? Se é o CLH em função da altitude ou em função da velocidade. Tá? Então tem que tomar só esse cuidado. Mas a gente vai ver aqui, eu deixei os valores aqui do CLH, todos esses valores aqui, tá? Do CLH, do CDH. E a tração requerida, tá? A gente não pode fazer igual a tração disponível. Não podemos falar que a tração requerida numa determinada altitude é a tração requerida no nível do mar, vezes a densidade numa determinada altitude, dividido pela densidade ao nível do mar. Não, nós temos que usar essa relação agora, tá? A mesma que é usada para ao nível do mar, tá bom? Só que agora numa determinada altitude. Tanto é que eu deixei, se eu não me engano, deixei nos slides, CLH e CDH, tá? E o TRH, tá? Então, essa fórmula ela é geral, né? Ou poderia ser só simplesmente TR, né? A tração requerida, é igual a W, dividido por CL dividido por CD. Poderia deixar só assim também, não tinha nenhum problema, tá? É só importante entender que o W vai constante, esse CL vai variar e o CD também vai variar, tá? Com a altitude. Porque o CD depende do CL e o CL depende da densidade, tá? Então, estão aqui os valores, tá? Então, é igual eu falei, tá? Isso aqui eu fiz no Excel, bom? Pode ser que fazendo na calculadora dê umas
dá uma pequena diferença, tá? Na pequena diferença que eu falo, na última casa decimal, mas isso não é significante, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí a velocidade em metros por segundo, tá? De 8 até 28, de 4 em 4. A tração disponível numa determinada altitude, tá? Então, esses valores foram calculados usando aquele TD0, tá bom? Então, ó, esse TDH, eu só vou voltar um pouquinho, tá? Para vocês verem. Então, é esse TD0 aqui, ó. Tá? Esses valores aqui, ó. Tá? São esses, ok? Multiplicado por essa razão aqui, tá bom? Então, perceba, ó, deixa eu só voltar mais um pouquinho. Só vou pegar o primeiro valor aqui, ó. Ele aqui, ó, 35,525, tá? 35,525, vamos gravar esse número aí, tá? Que eu tenho, que não tem nem no papel, aqui, pra ter uma ideia. Então, ó, 35,525 vezes 1,007 dividido por 1,225 vai dar 29,21, tá bom? Então, esse é o valor da tração disponível a 2.000 metros para velocidade de 8 metros por segundo, ok? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Isso, ó, na calculadora deu 29,20, tá? Foi o que eu falei para vocês. Às vezes dá uma pequena diferença no último algarismo, mas é porque aqui nesse aqui eu fiz no Excel, tá bom? E aí, ó, a gente calcula o CLH, tá? Então, ó, a gente vai usar a densidade de 1,007, bom? O dado 150 newtons, a velocidade para cada situação que vai variar de 8 a 28 metros por segundo, e o S vai valer 0,9 metro quadrado, beleza? Tá? Então, ó, olha esses valores aqui, ó. Eles estão variando de 5,17 a 0,4222. Vou voltar lá no CL0, tá? Vamos ver o que ó. Grave o valor, 5,17 a 0,42. Cadê? Está no outro. Ó, tá vendo, ó? A densidade diminuiu, ó, aqui era 5,17, lá para 2.000 metros, aqui é 4,25, e lá era 0,42, aqui é 0,34. Tá? Então, o CL, coeficiente de sustentação, ele aumenta, porque a densidade diminui. Tá? Então, você vai precisar de uma força de sustentação maior para manter o avião em voo, né? Para aguentar aqueles 150 newton. Tá? Então, é isso que acontece conforme vai aumentando a altitude. Tá? Olha agora o CD. Tá? Olha o que acontece com o CD. Vamos gravar os valores. Só o primeiro e o último. Tá? 1,100... Gravar não. Deixa eu anotar aqui porque cabeça tem hora que falha, né? Ó, o CD 1,197 e o último valor 0,02983. Vamos marcar o TR também, que lá não vai ter, tá? 42,23 e o último 12,89, tá? Então, esses aí são os valores do coeficiente de arrasto e da tração requerida ao nível do mar. Olha o que acontece lá para a altitude de 2.000 metros. Então, ó, o CD, tá? Ele aumenta 1,76, lá era 1,197, e para a velocidade, ó, ele cai conforme a velocidade vai aumentando, mas esse valor de 0,03359 ainda é maior que o 0,02983. E a tração requerida, ó, ela aumenta de 42,23 para 51,07 para 8 metros por segundo, tá? E para 28 metros por segundo, ela diminui. Ela diminui de 12,89 para 11,93, tá? A tração requerida, tá? Ela
passa, o mínimo dela está mais ou menos aqui perto de 24, tá vendo? Tá aqui nesse valor aqui, ela vai diminuindo, depois ela aumenta. É que a gente não trabalhou com velocidades um pouquinho maiores, né? Mas tá, a gente trabalhou nessa sequência aí, tá? Muito bem. Então está aqui a tração requerida em função da altitude, a tração requerida. A potência disponível, né, é só multiplicar essa tração disponível pela velocidade, beleza? E essa potência requerida em função da altitude, é só pegar essa tração requerida e multiplicar pela velocidade. Tá? Então, estão aí os valores para 2.000 metros, tá? Para altitude de 2.000 metros. Ok? Próximo item, tá? Ó, letra B. Determine a tração disponível requerida e a potência disponível requerida para uma altitude de 4.000 metros para as velocidades dadas no exercício 4. Então, ó, a mesma coisa do anterior, tá? São as mesmas equações, é claro, tá? Isso é óbvio, tá? A única coisa que vai mudar é a densidade a 4.000 metros, que agora ela vale 0,8194. Antes valia 1,007. Então, a tração disponível vai diminuir mais ainda. Se a tração disponível diminui, a potência disponível também vai diminuir. Então, quer dizer, isso aqui vai diminuir mais ainda. Tá? Nós vamos usar a equação do peso é igual à força de sustentação, a gente acha o novo CLH, o novo coeficiente de arrasto e aí a nova tração requerida. Tá? Então, aqui os valores, tá? A tração disponível vai diminuir mais ainda, tá, ok? Esse coeficiente de sustentação vai aumentar um pouco, tá? No anterior era 5,17 e o último aqui era 0,42, então já aumentou. Esse coeficiente de arrasto, anteriormente era 1,76, agora é 2,65. E aqui no último era 0,034, aqui é 0,040. Tá? Então, o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto, eles aumentam, ok? E a tração requerida, tá, vai aumentando conforme a altitude aumenta. Tá? Depois vocês vão ver no gráfico. Consequentemente, a mesma coisa acontece com a potência disponível e com a potência requerida. Tá? Ou seja, se a tração disponível diminui, a potência disponível também diminui com o aumento da altitude. Se a tração requerida com o aumento da altitude aumenta, a potência requerida com o aumento da altitude também aumenta, porque elas são multiplicadas pela velocidade, e a velocidade aqui não se altera, tá bom? E aí aqui está o gráfico, ó. Por isso que eu falei que eu fiz só os 4 para não ficar muita coisa, tá? Então, ó, letra C, faço o gráfico da tração disponível e requerida em função das velocidades e para o nível do mar e para as altitudes de 2.000 metros e 4.000 metros. Então, percebam que ao nível do mar, tá, que é o azul, nós temos essa tração disponível, tá? Não escrevi aqui, mas essa é a disponível, tá? Ela vai diminuindo conforme a velocidade aumenta, e a tração requerida, ela vai diminuindo, né, passa por um ponto de mínimo, e depois ela começa a aumentar, tá bom? Tem um ponto aqui, em que a tração ao nível do mar, acima de uma determinada velocidade, ela vai aumentando mais que em relação a uma determinada altitude, tá? Mas, ó, o que acontece? A 2.000 metros, que são as linhas vermelhas, nós temos aqui a potência, a tração disponível e a tração requerida. Percebam que essa diferença, da curva vermelha e da azul, né? A azul tem uma diferença maior e a vermelha tem uma diferença menor. A 4.000 metros, que é a linha verde, aqui nós temos a tração requerida e aqui essa outra tração. Percebam que já está quase próxima, tá? Então, quase que a tração que é disponível é quase que 100%, né? Ou melhor, a tração requerida é quase que 100% da tração disponível. Tá?
Então, quer dizer, existe um limite de voo, né, para cada tipo de aeronave, tá? Depende muito da potência que ela tem disponível. Um detalhe, né? A 6.000 metros, tá? O que acontece? A tração requerida é maior que a tração disponível, né? Não sei se vocês chegaram a fazer, eu fiz aqui tudo, mas falei, nem vou colocar que vai ficar muita coisa, tá bom? Então, esse aqui é o gráfico, tá? De um caso real de um motor, tá bom? Da tração, em função da velocidade e em função da altitude, tá? Eu não mostrei isso para vocês na aula passada, porque eu queria que vocês procurassem fazer, tentassem fazer e chegassem a mais ou menos esse gráfico, né? Alguma coisa assim próxima disso, tá? Quem conseguiu, beleza. Quem não conseguiu ou não teve tempo, não tem problema, né? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta daí? Tudo tranquilo? Entenderam como é que faz esses gráficos aqui? Tá? Ó, o importante é não confundir essas fórmulas aqui, tá? Isso aqui que é importante, eu coloquei lá e tal, tá? A gente só tomar cuidado que a gente não pode pegar a tração requerida, tá? Fazer vezes ρh sobre ρ0, tá? Isso aí que não pode ser feito, tá? Que aí não tem nada a ver com nada. Bom, vamos agora para o gráfico, letra D, o gráfico da potência disponível e requerida em função da velocidade para o nível do mar e para as altitudes de 2.000 e 4.000 metros. Então, ó, a potência aqui tá certa, tá em watt, né? Esqueci de colocar aqui velocidade em metros por segundo, mas aqui é velocidade em metros por segundo. Então, percebam que aqui é o gráfico da potência, tá? Então, ó, a potência disponível ao nível do mar. Então aqui nós temos a potência, tá? Esse azul é a potência disponível ao nível do mar, essa curva aqui. Essa outra aqui de baixo é a potência requerida ao nível do mar, então existe uma diferença entre as duas. Esse vermelho aqui é a potência disponível a 2.000 metros e essa outra curva aqui é a potência disponível, a potência requerida a 2.000 metros. Então, ó, essa distância já diminuiu, tá vendo? Ó? E o verde, essa aqui é a potência requerida a 4.000 metros, e esse outro verde aqui é a potência requerida a 4.000 metros. Oh, perdão, esse aqui é a potência requerida, e esse outro aqui é a potência disponível a 4.000 metros. Então perceba que essa distância verde aqui diminuiu mais ainda, tá? Então, conforme a altitude vai aumentando, o que você tem de disponível diminui e o que você tem de que é necessário, requerido, que é preciso, vai aumentando, tá? Então, isso é o que acontece em função das altitudes, ok? Bom, e aí nós temos acabou, né? Aqui só estão as propriedades, nem preciso mostrar isso aqui. Então, beleza.